meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal, Professor Douglas falando. E pessoal, nessa videoaula nós iremos discutir, nós iremos revisar os conteúdos que serão cobrados na avaliação de Biologia para o terceiro ano A e B do 4º CPM Ministro Jarbas Passarinho. E essa revisão, ela servirá para a nossa prova, para a nossa avaliação, que inclusive é nessa semana, tá? Então, espero de todo o coração que essa revisão, que essa videoaula possa ajudar vocês nos estudos, a tirar suas dúvidas, que vocês possam realmente assimilar de maneira correta o que eu pretendo transmitir aqui hoje e, acima de tudo, que isso possa ajudá-los, como eu falei, na prova, na avaliação de todos, tá? Pessoal, é o seguinte... vamos ser bem direto. Primeiro, vocês podem até notar aí, eu não preparei um slide comentando, dizendo qual é o assunto de cada questão, porque essa prova ela vai cobrar apenas 2 assuntos dentro da genética, ou seja, o macrocampo genética. Nós temos aí vários conteúdos, vários assuntos, mas 2 deles serão cobrados nessa avaliação. O primeiro deles é sobre alterações cromossômicas numéricas e estruturais. Nós já discutimos isso em sala de aula, iremos revisar isso também nessa videoaula. Inclusive, eu vou começar a nossa revisão com esse conteúdo. E o outro conteúdo é probabilidade em genética, problemas envolvendo probabilidade em genética. E sobre esse segundo conteúdo, sobre essa questão da probabilidade, dos problemas e etc., vale ressaltar que a gente vai tentar começar de maneira com problemas bem simples, porque a gente ainda está se familiarizando com a coisa. Nós agora é que nos apropriamos da parte teórica. Vocês notaram que não tem como você resolver um problema de probabilidade em genética sem a parte teórica. Assimilamos a teoria e iniciamos a parte prática com os problemas, e de maneira bem simples. E nessa revisão, nessa videoaula, a gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos ter a nossa revisão, eu vou iniciar com os problemas mais simples, e à medida que a aula prosseguir, a gente vai se aprofundando mais em alguns problemas mais, com um pouco mais de informações, um pouco mais complicados, tá? Mas a nossa avaliação, ela tá bem simples, todas as questões que serão abordadas serão discutidas nessa videoaula e espero poder ajudá-los, tá? Vamos começar. Não tem um slide, como eu disse, não tem um slide com o conteúdo de cada questão, mas eu queria começar a nossa videoaula de revisão pela parte das alterações cromossômicas, tá? Em seguida, a gente fala sobre a probabilidade. Mas é assim, galera, sobre as alterações cromossômicas, o que é importante que a gente saiba? Que a gente saiba e lembre que quando nós falamos de cromossomos humanos, a espécie humana tem um total de quantos cromossomos? 46 cromossomos. A espécie humana ela é formada por 46 cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe. O conjunto de cromossomos de um indivíduo nós chamamos de cariótipo. Beleza. Esse cariótipo, formado pelos 46 cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe, estão demonstrados aí nesse slide. Do lado esquerdo de vocês observam um cariótipo masculino e do lado direito um cariótipo feminino. Observe, pessoal, que esses cariótipos eles foram montados aos pares. Aos pares, como assim, Douglas? Observe aqui, por exemplo, esse cariótipo masculino. Você tem no total de 23 pares de cromossomos. Ora, se eu tenho 23 pares, lógico, vai dar 46 cromossomos, que é o que eu disse que a espécie humana normal deve ter. Nós temos 46 cromossomos, 23 pares. Aqui nós observamos o par de número 1, o par de número 2, o par de número 3 e assim sucessivamente, tá? Esses pares, eles são montados da seguinte maneira: cada cromossomo vem de um genitor diferente, ou seja, esse cromossomo aqui da esquerda, ele vem do pai desse indivíduo e esse cromossomo vem da mãe. O próximo par, do mesmo jeito, um vem do pai, outro vem da mãe e o outro também vem do pai e o outro vem da mãe, tá? Então vem dos nossos progenitores. Nós temos aí, como eu falei, 23 pares.
Esses cromossomos que formam o par são chamados de cromossomos homólogos, tá? Eu não sei nem se eu cheguei a falar sobre isso com vocês em sala de aula, mas esse par aqui, ó, cada par desse é formado por, claro, 2 cromossomos, e esses pares são chamados de cromossomos homólogos. Por que são chamados de homólogos? Porque são cromossomos, pessoal, tanto do pai como da mãe, são cromossomos que possuem as mesmas informações. Bem, não é que a mesma informação que tem num vai ter no outro. Pode acontecer? Pode. A gente viu, inclusive, isso em aulas passadas. Às vezes, em um cromossomo, você pode ter, sei lá, um gene que determina olho castanho naquele indivíduo por parte de pai, e o outro cromossomo tem o mesmo gene também para olho castanho, tá? Então a gente percebe que você tem aí o par de número 1, cada um dos cromossomos tem a mesma informação. Mas pode acontecer de você, sei lá, naquele par você ter por parte de pai um cabelo de uma cor e por parte de mãe cabelo de uma cor diferente. Isso a gente também viu. Pode acontecer? Pode. As informações podem ser iguais ou diferentes, e essas informações estão contidas nos cromossomos. E esses cromossomos são chamados de cromossomos homólogos, porque a mesma informação que tiver num cromossomo é a mesma informação que você vai encontrar no outro cromossomo. Essas informações, como eu disse, podem ser iguais ou diferentes. Mas se em um cromossomo você tem um gene para a cor do olho, no outro cromossomo você também vai ter um gene para a cor do olho. A mesma coisa com outros genes para outras características. Cromossomos homólogos, homo quer dizer igual e logos, lugar. São cromossomos onde os lugares, os genes contidos nesses cromossomos determinam as mesmas características. Características essas que podem ser iguais ou diferentes. Beleza? Então nós temos aí os nossos 23 pares de cromossomos homólogos. Outra coisa também que eu ensinei para vocês em sala de aula é que os primeiros 22 pares de cromossomos são chamados de autossomos. São chamados de autossomos. E os autossomos, pessoal, eles são iguais entre homens e mulheres. Então, esses primeiros 22 pares de cromossomos homólogos desse cariótipo masculino são iguais aos primeiros 22 pares desses cromossomos homólogos do cariótipo feminino. E repito, esses cromossomos são chamados de autossomos. Agora, o que difere homem de mulher, biologicamente falando, são os 2 últimos cromossomos. Esses 2 últimos cromossomos são chamados de cromossomos sexuais, porque são eles quem determinam o sexo da criança. Quando os 2 últimos cromossomos forem do mesmo tamanho, inclusive sendo do mesmo tamanho em genética nós chamamos de XX, nós estamos falando de uma criança do sexo feminino. Mas quando os 2 últimos cromossomos são de tamanhos diferentes, nós chamamos um de X e outro de Y, nós estamos falando de uma criança do sexo masculino. Resumindo, sendo XX, nós estamos falando de uma mulher, sendo XY, nós estamos falando de um homem. Guardem bem essa informação, porque nós vamos precisar, principalmente quando a gente começar a falar de problemas envolvendo herança ligada ao sexo. Tá beleza? Tranquilo? E de posse dessas informações, vamos pensar aqui o seguinte: alterações podem acontecer nesses cromossomos? Podem acontecer alterações. Ora, se eu tenho 46 cromossomos, qualquer alteração na quantidade desses cromossomos é vista como uma alteração numérica. Isso é óbvio. Então, tem pessoas, por exemplo, que desenvolvem, em vez de 46, desenvolvem 47, 48, 44, 45. A isso nós chamamos de alterações numéricas, quando o problema está na quantidade. Por exemplo, síndrome de Down, a pessoa nasce com 47 cromossomos. Síndrome de Turner, a pessoa nasce com 45. Síndrome de Klinefelter, também nasce com 47. Beleza. Mas Douglas, se a síndrome de Down tem 47 e a de Klinefelter também tem 47, o que é que difere uma da outra? O que difere, pessoal, é o local onde esse cromossomo a mais está localizado. Porque pense comigo, síndrome de Down, 47. Então a pessoa tem 47 cromossomos, mas o cromossomo a mais que aparece é no par de número o quê?
21. Ou seja, em vez de ter um par, número 21, você vai encontrar um trio. Agora, se você fala, por exemplo, eu falei síndrome de Klinefelter 47, mas é uma situação diferente, viu, galera? Desculpa, cuidado com essa informação. São 47 cromossomos também, viu? Mas a síndrome de Down, ela tem um cromossomo a mais no par de número 21. A síndrome de Klinefelter tem um cromossomo a mais, mas é nos cromossomos sexuais, ou seja, em vez de ter um par de cromossomos sexuais, vai ter um trio, tá? Eu poderia muito bem citar uma outra síndrome, como a síndrome de Edwards, que a alteração está no par de número, sei lá, par de número 13. Em vez de ter um par, tem um trio. Observe que o que difere a síndrome de Down da síndrome de Edwards é que esse cromossomo a mais, ele está aparecendo em locais diferentes, sendo no par de número 21, síndrome de Down, sendo no par de número 13, síndrome de Edwards. Eu nem sei se realmente é no par de número 13, pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente já vai tirar essa dúvida, beleza? Tranquilo? Espero que tenha ficado bastante claro toda essa teoria que eu trouxe para vocês logo de início. Isso é extremamente importante, assim como é importante você saber também que, pessoal, quando a alteração ela acontece nos autossomos, obviamente, nós estamos falando de uma alteração autossômica, de um problema nos autossomos, de um problema autossômico, quando o problema acontece nos autossomos. Quando eu digo, por exemplo, síndrome de Down ela é uma doença autossômica. Por que ela é uma doença autossômica? Porque ela acontece nos autossomos. Síndrome de Edwards também é uma doença autossômica, acontece nos cromossomos, nos autossomos. Agora, síndrome de Klinefelter acontece nos autossomos? Não. A síndrome de Klinefelter acontece nos cromossomos sexuais. Guardem bem essa informação. Beleza? Tranquilo? Vamos em frente. E galera, o que é que faz com que aconteça esses problemas, essas síndromes, como por exemplo a síndrome de Turner e a síndrome de Klinefelter? Aqui do lado esquerdo aí do slide, você tem a síndrome de Turner e do lado direito você tem a síndrome de Klinefelter, tá? O que faz com que aconteça essas duas síndromes? Vamos lá. A síndrome de Turner, a pessoa nasce com 45 cromossomos. E vale salientar que a síndrome de Turner e a síndrome de Klinefelter, o problema está nos cromossomos sexuais. Lembra quando eu disse a vocês que se for XX, se for XX mulher, se for XX mulher, se for XY homem? Pois é, na síndrome de Turner, que só dá em crianças o sexo feminino, essa mulher ela vai nascer com um cromossomo X apenas, ou seja, o outro X falta. É tanto que a fórmula cariotípica nesse caso seria X0, o zero indicando que está faltando esse X aqui, tá? Na síndrome de Klinefelter, que é para ser XY, porque só dá em criança o sexo masculino, esse homem ele vai nascer com um X a mais, ou seja, vai ser X, XY. Esse cromossomo a mais e o cromossomo faltando na síndrome de Turner, isso acontece em virtude do que nós chamamos de não disjunção. O que seria a não disjunção? A não disjunção, pessoal, é quando não acontece, em outras palavras, é quando não acontece o que a primeira lei de Mendel prega. O que é que a primeira lei de Mendel diz? Que para uma característica você precisa de dois fatores. Um do pai, outro da mãe. Para uma característica, dois fatores. Esses dois fatores eles vão se separar na formação dos gametas. Então, quando você tem uma característica, dois fatores, e quando, sei lá, vamos supor que seja um homem, esse homem vai fabricar espermatozoides, então vai uma característica para um espermatozoide e a outra característica vai para outro espermatozoide. Acontece uma disjunção, uma separação dos fatores que determinaram aquela característica. Agora, quando essa disjunção não acontece de maneira correta, ocorre o que nós chamamos de uma não disjunção, ou seja, não houve a separação dos fatores. Observe, por exemplo, aqui. Observe a síndrome de Turner. A síndrome de Turner, você vai ter uma mulher XX. Essa mulher ela vai fabricar óvulos. Cada óvulo vai ter um cromossomo X.
Mas quando a gente vai para o homem que é XY, na hora que ele produz espermatozoides, o que é que pode acontecer? Os dois cromossomos XY, em vez de separar, ou seja, em vez de ver um X para cá e outro Y para cá, vai os dois para um espermatozoide só. Fica um espermatozoide vazio, sem cromossomos sexuais. E se esse espermatozoide aqui, sem cromossomos sexuais, fecundar esse óvulo, vai dar origem a uma criança com um cromossomo X da mãe dela e o outro cromossomo está faltando, porque esse espermatozoide não tinha os cromossomos sexuais necessários. Perceba que houve aqui uma não disjunção, não houve uma separação. E esse espermatozoide vazio fecundou esse óvulo que só tinha um X, dando origem a uma criança com um X apenas. Era para ser XX porque é mulher, mas faltando esse cromossomo X, o cariótipo dessa mulher fica, dessa criança, ela fica X0. No caso, a síndrome de Klinefelter é uma coisa parecida, porque na síndrome de Klinefelter o que é que vai acontecer? Você vai ter um homem XY, esse homem ele vai produzir gametas, um gameta Y e o outro X, e a mulher, ela que é XX, vai produzir 2 óvulos, só que um desses óvulos vai estar também o quê? Vazio. Agora, imagine que o outro óvulo ficou com os 2 cromossomos X que não se separaram, não houve uma disjunção. Então, esse óvulo que tem 2 cromossomos X vai se juntar com esse espermatozoide Y, dando origem a uma criança com 2 cromossomos X que não se separaram, com um cromossomo Y que veio do pai dessa criança. Essa criança vai ter X, cariótipo X, X, Y, tá? Beleza? Então isso aqui é para demonstrar a vocês que a não disjunção é a responsável pelo acometimento de certas síndromes em algumas crianças. No caso, a gente citou aqui a síndrome de Turner e a síndrome de Klinefelter, tá beleza? E assim, pessoal, quando nós falamos de alterações numéricas, vamos lembrar, uma alteração numérica é aquela alteração onde o problema está na quantidade. Beleza. Você observou que a síndrome de Down, ela tem 47 cromossomos, a criança nasce com 47, a síndrome de Turner nasce com 45, Klinefelter 47, tem outras síndromes que a pessoa nasce com 44, 45, 47 de novo, 48. E pessoal, quando acontece uma alteração, um aumento ou uma redução nos cromossomos, mas esse aumento e essa redução foram pequenos, alterações pequenas com relação à quantidade, nós chamamos aquela síndrome de uma aneuploidia. Ou seja, síndrome de Down, 47 cromossomos. Houve uma alteração pequena. E essa alteração para mais ou para menos quando é pequena, nós chamamos aquela síndrome de uma aneuploidia. Agora, quando a criança ela desenvolve grandes alterações para mais ou para menos nos cromossomos, nós chamamos essa síndrome de uma euploidia, tá certo? E nesse caso, as euploidias tornam a vida da criança inviável, né? Em alguns casos, a mulher acaba tendo o que nós chamamos de um aborto espontâneo. E essas alterações elas são tão gritantes que às vezes a criança desenvolve, em vez de 46, desenvolve 69 cromossomos, 138, às vezes desenvolve só metade, era para ter 46, aparece só 23. Então essas alterações gigantescas para mais ou para menos, nós chamamos de euploidias. Agora pequenas alterações, aneuploidia. Tranquilo? Show de bola? Agora, continuando, pessoal, eu queria aqui mais uma vez trazer para vocês aquela questãozinha do Enem que fala sobre alterações cromossômicas. Agora, o que eu gosto muito nessa questão, sempre gosto de trabalhar ela em sala de aula, é que é uma questão que ela não quer que você, ela não pede ou exige que você saiba quais são os sintomas de síndrome tal e síndrome tal, não. Mas é uma questão que apenas pergunta a você se você sabe o que eu mencionei agora há pouco, sobre euploidia e aneuploidia. Como é que essa questão traz esse conteúdo? Vamos dar uma lida nela aqui mais uma vez.
A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar o seu padrão cromossômico. Essa técnica, ela consiste na montagem fotográfica em sequência, então aqueles cariótipos que vocês viram no primeiro slide, é uma montagem fotográfica em sequência de pares, dos pares de cromossomos, e permite identificar um indivíduo normal. Um indivíduo normal, como é o cariótipo de um indivíduo normal? 46XX se for mulher, 46XY se for homem, ou com alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino, com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo de aprendizagem, verificou que ela apresentava a fórmula cariotípica 47, deixa eu colocar aqui, ó, 47XY mais 18. O seu objetivo aqui, pessoal, nessa questão, era olhar para essa fórmula cariotípica e identificar se ela é se esse cariótipo é de uma criança com alguma alteração numérica ou estrutural e se ela é uma euploidia ou uma aneuploidia. E é fácil de saber por quê, porque olha só, aqui está dizendo que essa criança nasceu com 47 cromossomos. O normal, repito, é quanto? 46. Então o problema é que aqui nós temos uma alteração numérica, o problema está na quantidade. Então, se eu sei que é uma alteração numérica, ou eu marco a letra E, a letra C ou a letra B de bola. Então, é uma alteração numérica. Agora ele quer saber, é uma euploidia ou uma aneuploidia? Você observa que aconteceu um aumento na quantidade de cromossomos, mas foi um leve aumento, não foi um aumento drástico, foi um leve aumento. E quando nós temos um leve aumento ou uma leve diminuição na quantidade de cromossomos, nós chamamos isso de uma aneuploidia. Sendo uma alteração numérica do tipo aneuploidia, você marca a letra E, beleza? Agora, se eu perguntasse, utilizando essa mesma questão, se eu perguntasse a vocês, essa síndrome aqui que ele está falando, olha que ele não está dizendo nem qual é o nome da síndrome, mas essa síndrome, ela é uma síndrome que está acontecendo nos cromossomos sexuais ou nos autossomos? E claro, você responderia que é o quê? Que ela é uma doença autossômica, porque ela está acontecendo no par de número 18. Lembre-se, do par de número 1 até o par de número 22, nós chamamos de autossomos. E o último par, que é o par de número 23, são os cromossomos sexuais. O problema aqui está no par de número 18, então é uma síndrome autossômica. Beleza? Tranquilo, pessoal? Vamos em frente. E aqui, galera, a gente já começa a falar de uma maneira mais específica das síndromes, a começar pela síndrome de Down. Como eu disse a vocês, o problema da síndrome de Down é que ela é uma alteração numérica, o problema está na quantidade, a criança nasce com 47 cromossomos, e o cromossomo a mais ele surgiu no par de número 21, ou seja, era para ser um par, mas aparece um a mais aqui, formando um trio. Nesse caso, a criança nasce com 47 cromossomos e ela vai desenvolver vários sintomas, como por exemplo, deficiência intelectual, alterações na visão, alterações bucais e hipotireoidismo, assim como também uma distância aumentada entre o primeiro e o segundo dedo dos pés, ausência uni ou bilateral de uma costela e por aí vai. Você observa, pessoal, aqui que nós temos vários sintomas, o que caracteriza uma síndrome. Uma síndrome é um conjunto de sintomas. Assim como eu também não posso dizer que a síndrome de Down ela é caracterizada só por um sintoma. São vários, né? Se fosse assim, toda pessoa que tivesse uma deficiência intelectual, por lá, seria classificada como síndrome de Down, mas não é. É esse sintoma e muitos outros, beleza? Agora, como é que ficaria a fórmula cariotípica de quem tem síndrome de Down? Como é que eu montaria essa fórmula? Muito simples, começando pela quantidade de cromossomos. Quantos cromossomos há o total de quem tem síndrome de Down? 47 cromossomos. Esse cariótipo aqui, pessoal, é de um homem ou de uma mulher? É de um homem, porque você tem um X aqui e o Y aqui. Então é um homem XY e em seguida você coloca onde é que está acontecendo a alteração. Onde é a alteração? No par de número 21, mais 21. Essa é a forma cariotípica da criança que tem síndrome de Down. Na síndrome de Klinefelter, tá, a gente observa, síndrome de Edwards.
Na síndrome de Edwards, a gente observa que o problema está no par de número 18. Eu disse lá no começo da aula que era no par de número 13, acabei errando e feio, mas é no par de número 18. Era para ser um par e nós temos um trio. Como é que seria a fórmula cariotípica de uma criança que tem síndrome de Edwards? Seria 47, porque é o total, a gente começa pelo total de cromossomos, 47 cromossomos. Nesse caso, nós estamos falando de uma criança do sexo feminino, XX, e a alteração é no par de número 18. Essa é a fórmula cariotípica de que tem síndrome de Edwards. Quais são os sintomas? Atraso mental, atraso no crescimento, crânio excessivamente alongado, boca pequena, pescoço geralmente mais curto, genitais externos são anômalos e o dedo indicador da mão é maior do que os outros dedos. Beleza? Já a síndrome de Patton, a gente observa que o problema está no par de número 13. Mais uma vez, era para ser um par e a gente observa um trio. Qual é a fórmula cariotípica dessa síndrome? 47 cromossomos. Aqui a gente observa que é uma criança do sexo feminino, XX, mais 13, marcando que o problema está no par de número 13. A síndrome de Patton ela é caracterizada por problemas graves na formação do sistema nervoso central, retardo mental acentuado, má formação cardíaca, fonte oblíqua. A criança desenvolve a fenda labial ou palato fendido, os olhos são pequenos e afastados, orelhas baixas e a criança possui 6 dedos nas mãos e nos pés. Galera, síndrome de Down, síndrome de Edwards e síndrome de Patton são síndromes, alterações autossômicas, porque o problema está acontecendo nos autossomos. Diferente da síndrome de Turner, porque a gente observa que na síndrome de Turner o problema está nos cromossomos sexuais. E a síndrome de Turner, como seria a fórmula cariotípica? A síndrome de Turner, ela só dá em criança o sexo feminino, ou seja, era para ser XX, mas essa criança ela nasce apenas com um cromossomo X, falta o outro, por isso a gente coloca o número 0. Como é que ficaria essa fórmula cariotípica? 45 cromossomos, que falta um, né? Vírgula X0, ok? E os sintomas dessa síndrome são os mais variados possíveis. Dentre eles nós temos o tórax é mais largo, a estatura é mais baixa, os mamilos são muito separados, dentre outros sintomas, incluindo o chamado pescoço alado, que é um excesso de pele que cresce aqui a região atrás da orelha, emendando com o ombro da criança, tá certo? Tá tranquilo? Mais uma vez, a síndrome de Turner ela é uma alteração numérica, mas ela está acontecendo nos cromossomos sexuais, assim como a síndrome de Klinefelter. Na de Klinefelter, o problema também está acontecendo nos cromossomos sexuais. A criança é uma doença, é uma síndrome que só acontece em criança do sexo masculino. É para ser XY, mas aparece um X a mais. E esse homem ele vai desenvolver características femininas. Como ficaria a fórmula cariotípica dessa doença? Ficaria 47 cromossomos, vírgula, XXY. E os sintomas são ginecomastia, tá? O desenvolvimento de glândulas mamárias, os ombros são mais estreitos, os quadris são mais largos, todos eles características próprias de criança do sexo feminino. Pelos pubianos em regiões onde geralmente só cresce em mulheres e por aí vai, tá ok? Repito, Klinefelter e Turner são alterações dos cromossomos sexuais. Patton, Edwards e Down são alterações que acontecem nos chamados autossomos, tá beleza? Tranquilo, pessoal, show de bola. A gente pode, inclusive, falando sobre síndromes que acontecem nos autossomos, de outras síndromes que, se não me engano, me falhou aqui o nome dela, mas se não me engano é chamado de Rippel alguma coisa, não lembro bem. Mas ela é uma doença autossômica e não lembro qual é o cromossomo que ela acontece, só para a gente continuar falando de vários exemplos de doenças autossômicas, onde a pessoa ela nasce com uma grande facilidade de desenvolver tumores, tá? Isso mesmo, tumores. E por que isso acontece? Porque a alteração ela ocorre em um gene, e nós todos temos genes, e dentre esses genes,
nós temos um que suprime o desenvolvimento de tumores, ou seja, evita que tumores aparecem. E essa pessoa que nasce com essa síndrome, ela tem uma alteração nesse gene e desenvolve tumores com muita facilidade. Me falhou aqui o nome da síndrome, mas eu vou colocar uma observaçãozinha aqui embaixo com o nome correto dela, para que vocês possam, aí, sei lá, por curiosidade, pesquisar sobre essa síndrome, tá certo? Agora, galera, saindo das alterações numéricas, vamos falar aqui das alterações cromossômicas estruturais. A primeira que eu queria conversar com vocês é a chamada síndrome de Cri-du-Chat. E a síndrome de Cri-du-Chat, também chamada de síndrome do miado de gato, porque a criança, quando ela tem essa doença, o choro dela parece realmente como se fosse um miado de gato. Ela é uma alteração estrutural de deleção. Ela é uma alteração estrutural de deleção. Por quê? Porque a gente observa que falta um pedaço de um cromossomo. Tá? Eu não lembro qual é o cromossomo, mas se você pega um determinado cromossomo e nesse cromossomo falta um pedaço dele, nós temos aí o problema está na estrutura do cromossomo, que está faltando um pedaço, e esse pedaço que está faltando faz com que a criança desenvolva essa síndrome, certo? Então a primeira é a síndrome, a alteração estrutural de deleção. A segunda, pessoal, é a chamada síndrome de duplicação, alteração cromossômica estrutural de duplicação. Nesse caso, a gente observa que um pedaço de um cromossomo que não está onde devia estar, vai parar no seu vizinho. Lembra quando eu falei de cromossomos homólogos? Pois é, um pedaço de um cromossomo vai parar no seu vizinho cromossomo homólogo, formando uma duplicação, dois pedaços de gene que são, digamos, idênticos. Esses genes que são duplicados dá o nome a essa alteração estrutural. E quando isso acontece, dependendo do cromossomo, a criança ela desenvolve a chamada síndrome de Charcot-Marie-Tooth. É uma síndrome que atinge os nervos das mãos e dos pés, causando atrofia, e é uma síndrome que ela vai progredindo gradativamente à medida que a pessoa envelhece. O interessante é que é uma síndrome que não manifesta problemas cognitivos, retardo mental. A pessoa ela é perfeitamente saudável, mas à medida que ela vai envelhecendo, ela vai tendo problemas com as mãos e com os pés devido à atrofia muscular, tá certo? A próxima seria a alteração cromossômica estrutural de inversão, ou seja, você tem o pedaço de um cromossomo, mas esse pedaço de cromossomo ele sofre uma invertida, em vez de ser de um jeito, ele é invertido. E quando isso acontece, dependendo do cromossomo que é atingido, isso pode gerar na pessoa que nós chamamos de uma hemofilia, a doença chamada de hemofilia. Como todos nós já sabemos, a hemofilia ela é caracterizada pelo problema de coagulação sanguínea. Os ferimentos não cicatrizam, tá? A pessoa ela é acometida por várias hemorragias. Nós temos dois tipos de hemofilia e essas hemofilias são causadas por genes que são invertidos, como é o caso que a gente está citando aqui. E por último, nós temos as alterações cromossômicas estruturais de translocação. Lembra quando eu disse que uma pessoa é formada por 23 pares de cromossomos? Pois é, imagine que você tem um pedaço de um cromossomo do par de número 1 e esse pedaço desse cromossomo foi parar no par de número, sei lá, par de número 18 ou par de número 13. Você observa que nesse exemplo você tem uma troca de pedaços de cromossomos não com o seu cromossomo vizinho, mas com o cromossomo de outro par. Dependendo dessa alteração, que nós chamamos de translocação, isso pode causar certos problemas de saúde, dentre eles alguns tipos de leucemia. Então, a leucemia, alguns tipos, pode ser causado por essas alterações cromossômicas entre cromossomos homólogos. Beleza? Tranquilo? Vamos em frente. Galera, a partir de agora, a gente vai começar a tratar sobre os problemas que envolvem probabilidade em genética, tá? Vamos tentar começar pelos problemas mais simples e no decorrer da videoaula a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Vamos começar com esse problema bem simples que eu já resolvi inclusive em sala de aula com vocês. O problema diz: sabendo que quando se fala de cor do cabelo humano, o gene dominante ele determina a cor castanha em indivíduos que o possuam. Nesse caso, vamos traduzir aqui.
Se o indivíduo tiver o gene dominante azão, lembre-se que quando nós falamos de gene, existem genes dominantes e genes recessivos, tá? E quando a gente tem uma característica, vamos lembrar aqui da primeira lei de Mendel, uma característica é determinada por quantos fatores? 2. Esses fatores são o quê? Genes. Esses fatores, esses genes, eles podem ser formados por 2 genes dominantes, azão, né? No caso, a letra A maiúscula se refere a gene dominante. Pode ser 2 genes recessivos, um caso azim, letra minúscula, genes recessivos, azim, ou pode ser um dominante e um excessivo, tá? E vamos lembrar também que 2 genes dominantes, azão, nós estamos falando de um homozigoto dominante. Quando nós temos 2 genes recessivos, a gente está falando de um homozigoto recessivo. E quando a gente fala de 2 genes diferentes, um dominante e um recessivo, a gente está falando de um heterozigoto, tá? Muito importante essa observação que eu acabei de falar aqui para vocês, porque a gente vai precisar muito nos próximos problemas, tá certo? Então, se o indivíduo ele tem um gene dominante, azão, segundo o problema, ele nasce com o cabelo de cor castanho, né? Cabelo castanho. Ele nasce com cabelo castanho, certo? Continuando o problema. Vamos iniciar mais uma vez. Sabendo que quando se fala de cor do cabelo humano, o gene dominante determina a cor castanha em indivíduos que o possuam. Cruzando-se um indivíduo heterozigoto com um homozigoto recessivo, esses terão filhos com quais genótipos? Expressa a resposta em porcentagem e em fração, tá? Antes de eu começar a resolver o problema, vamos pensar o seguinte, tá? Se tem o gene dominante azão, a pessoa nasce com cabelo de cor castanha. Maravilha! Então, isso quer dizer que se eu tiver um indivíduo azim, esse indivíduo ele vai ter cabelo de que cor? Vai ser castanho? Não, não vai, pessoal, porque para ser castanho tem que ter o quê? O gene dominante azão. Como esse caso aqui não tem nenhum gene dominante, ele não terá cabelo de cor castanha. Pode ser de outra cor. O indivíduo azim, ele vai ter cabelo de cor castanho? Sim, ele vai ter, porque ele tem um gene dominante azão aqui, consequentemente ele nascerá com cabelo de cor castanha. Do mesmo modo, seria o indivíduo azão. Ele também vai ter cabelo de cor castanha, porque no caso aqui não tem para onde correr, nós temos 2 genes dominantes, tá certo? O homozigoto dominante é o azão, o heterozigoto azim e o homozigoto recessivo é azim. Ele está dizendo no problema que quais são os genótipos do cruzamento de um indivíduo heterozigoto com um indivíduo homozigoto recessivo. Como é o heterozigoto? O heterozigoto é azim. E como é o indivíduo homozigoto recessivo? Azim. Como é que vai ser os genótipos dos descendentes? Para saber disso, a gente vai utilizar o quadro de Punnett, formado por linhas e colunas, e nesse caso aqui eu coloco um genótipo, vamos colocar aqui o genótipo azim, e aqui eu coloco o outro genótipo azim. Agora vamos juntar os genes. Esse gene com esse daqui, eu vou formar um indivíduo azim, esse com aquele, um indivíduo azim, vou formar também aqui embaixo um indivíduo azim, e o último azim. Observe, galera, que nesse caso aqui nós temos a descendência possível desse casal. Esse casal ele vai dar origem a descendentes azim e azim. Agora vamos lá. Quais são os genótipos dos descendentes desse casal? O genótipo dos filhos desse casal vai ser o quê? Azim e azim. Agora vamos lá. Esse indivíduo aqui, azim, ele vai nascer com cabelo de cor castanho? Sim, ele vai, porque ele tem um gene o quê? Dominante. Então, ele vai ter o cabelo de cor castanho, cabelo castanho. Agora, esse indivíduo aqui, ele não vai nascer com cabelo de cor castanho, porque ele tem 2 genes excessivos, então ele não vai ter o cabelo de cor castanho, tá certo? Agora, a questão quer saber em porcentagem e em fração. Como é que ficaria em porcentagem? Galera, em porcentagem, vamos pensar, todos esses indivíduos aqui é a descendência do casal, corresponde a 100%. Observe que nós temos 2 indivíduos azim.
Se tudo é 100%, cada um deles vale quanto? 25%. Então, nós temos aqui 25 daqui com 25 daqui, 25 mais 25, 50%. 50% de probabilidade de nascer descendentes de cabelo castanho, azão, azim. E nós temos aqui dois indivíduos também, azim, azim. 25 mais 25 também vai ser 50%. Então, 50% de probabilidade de nascer indivíduos de cabelo castanho, azão, azim. E 50% de probabilidade de nascer filhos com genótipo azim, azim de cabelo não castanho. Isso em porcentagem. Em fração é bem simples. Ora, se tudo corresponde a 4 e eu tenho 2 que são azão, azim, é a mesma coisa que dizer 2 sobre 4. Azim, azim do mesmo jeito. 2 sobre 4. 2 sobre 4, simplificando, é a mesma coisa que 1 meio. É a mesma coisa que 1 meio. Tá? Então, respondendo à pergunta, qual é a descendência do casal? Azão, azim e azim, azim. Tá aqui, azão, azim e azim, azim. 50% azão, azim e 50% azim, azim. Ambos 50% corresponde a 2/4, que simplificando é igual a 1 meio. Beleza? Tranquilo, pessoal. Mas vamos enfeitar um pouquinho a questão aqui, complicando um pouco a questão. Vamos imaginar que nesse caso aqui, esse gene dominante, tá? Eu respondi a questão aqui, tá? O que eu vou colocar agora é um caso à parte. Mas vamos supor agora que esse gene azão, aquele que determinava a cor castanha do cabelo, o gene azão, determina uma doença qualquer. Uma doença. Então, nasceu com azão, nasceu com a doença. Só que quando a pessoa nasce com os dois genes azão, azão, a pessoa morre. A pessoa morre antes de nascer. O homozigoto dominante, azão, azão, se a pessoa nascer azão, azão, dois genes dominantes, a criança ela morre antes de nascer. E se eu tiver um casal, formado por dois indivíduos heterozigotos, azão, azim, azão, azim, esse casal, ele vai ter qual probabilidade de nascer um descendente normal, sem a doença, tá? Sem a doença. Bem, bora fazer o cruzamento. Vamos utilizar o quadro de Punnett mais uma vez, aqui embaixo, ó, o quadro de Punnett, linhas e colunas. Vamos colocar o genótipo de um dos dois aqui e o outro também aqui. Fazendo os cruzamentos, eu vou ter um indivíduo azão, 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 azim, azão, azim e azim, azim. Essa aqui, galera, essa aqui que eu estou circulando de verde, é a descendência desse casal. Mas você vai lembrar que no começo, agora há pouco, eu disse que se nascer azão, azão, a criança morre. Então, esse indivíduo aqui, azão, azão, ele morre. Ou seja, esse casal só vai dar origem a descendentes vivos, azão, azim e azim, azim. Mas, Douglas, esses indivíduos azão, azim, eles não vão morrer? Não vão morrer, porque, segundo o problema, só morre se for azão, azão. Então, nós temos aqui dois indivíduos azão, azim, que tem o gene dominante, mas não é letal para eles, porque está com um recessivo azinho. A pergunta era, vai nascer algum indivíduo normal, algum indivíduo que não seja nem portador da doença? Sim, pessoal, vai nascer. E que indivíduo é esse? É esse daqui, ó, esse azim, azim. Agora, se eu perguntasse a vocês, em fração, isso corresponde a quanto? A quanto? Nasceu um indivíduo normal que nem portador é, azim, azim. Em fração, isso vale quanto? Pessoal, isso equivale a 1/3. Por que 1/3? Porque lembra que eu mostrei aqui agora, ó, que quando é 4 indivíduos, as frações vão ficar com o denominador o quê? 4. Como aqui só tem 3 que nascem vivos, então a minha fração vai ser o quê? O meu denominador vai ser 3. E nesse caso, dos 3 indivíduos que nascem vivos, né, nesse exemplo, apenas um é normal, nem sequer portador. Então ficará 1/3. Tá, beleza? Isso aqui é só para a gente poder ir apimentando um pouco as coisas, complementando mais os problemas e ter uma noção, primeiro, de como é importante saber a parte teórica para aplicar na prática, tá? Vamos colocar outro exemplo aqui. Exemplo de número 2. Que probabilidade existirá para um casal formado por dois indivíduos heterozigotos
de ter filhos com albinismo, sabendo que para essa doença deverá se herdar um gene o quê? Recessivo para essa característica. Traduzindo, se tiver o gene recessivo ASIN, a criança nasce com o albinismo. Beleza. Pergunta aos senhores, esse indivíduo azão, ele tem o albinismo? Ele é albino? Não, pessoal, ele não é albino. Esse indivíduo azin, ele é albino? Não, pessoal, ele não é albino, mas ele é portador do albinismo, só não aparece. E por que não aparece? Porque no caso aqui de genes, quem manda é o gene dominante. O recessivo, ele pode estar lá, mas ele não se manifesta porque ele é encoberto pelo outro, que é um dominante. Agora, esse indivíduo azin, ele é albino? Sim, ele vai ser albino porque ele tem 2 genes recessivos e o problema diz que o azin determina o albinismo. Tá beleza? Tranquilo? Então, bora resolver o problema. 2 indivíduos o quê? Heterozigotos. Azin. Fazendo o quadro de Punnett, linhas e colunas, como é que eu vou resolver esse problema? Coloco o genótipo de um aqui, o genótipo de outro aqui. Vamos juntar os genes. Indivíduo azin, azin de novo e azin. Quais são os genótipos encontrados? Azin e azin. Quantos indivíduos azin nós encontramos? Apenas um, esse daqui, que corresponde a quanto? 25%, que é a mesma coisa que 1 sobre 4, tá? 4 ao total, apenas um azão, 1 sobre 4. Quantos indivíduos azin? 2. 1, 2, 25, 50%, que é a mesma coisa que 2 sobre 4, que simplificando é a mesma coisa que 1 meio. Indivíduo azin, quantos? Só 1, que corresponde a 25% ou 1 sobre 4. Mas lembre-se, a questão quer saber, tá? Qual é a probabilidade de um casal heterozigoto desenvolver um filho com albinismo? Vamos lembrar, para ter albinismo tem que ter o gene recessivo, mas o albinismo só vai aparecer se o recessivo estiver do lado de outro recessivo. Em outras palavras, está aqui o filho albino, que corresponde a quantos por cento? 25% ou 1 sobre 4. Tá beleza? Tranquilo? Bora mais um. Questão 3. A partir do cruzamento entre 2 indivíduos, obteve-se 25% de indivíduos homozigotos recessivos, azin. Se houver um outro cruzamento envolvendo agora um dos indivíduos gerados no primeiro cruzamento, que primeiro cruzamento? Esse cruzamento do início do problema, que deu origem a indivíduos o quê? Homozigotos recessivos. Se eu tiver um cruzamento de um homozigoto recessivo com outro indivíduo agora heterozigoto, terá qual probabilidade de desenvolver filhos também homozigotos recessivos? Então vamos lá. O cruzamento que ele quer que a gente faça agora é de um homozigoto recessivo azin com um heterozigoto. Vamos fazer mais uma vez o quadro aqui de Punnett. Vamos colocar os genótipos. Agora o genótipo azin. Vamos juntar os genes. Eu tenho um indivíduo azin, um indivíduo azin também. Aqui azin. Tenho agora indivíduo azin e aqui também azin. Quais são os genótipos encontrados? Azin e azin. Eu encontrei 2 indivíduos azin, que equivale a 50%, ou 2 sobre 4, que simplificando é a mesma coisa que 1 meio. E eu encontrei indivíduos azin, 2, 50%, que é a mesma coisa que 2 sobre 4, ou 1 meio. A questão quer saber qual é a probabilidade de nascer filhos homozigotos recessivos. Quem é o homozigoto recessivo? É esse daqui. A probabilidade é de 50%, 2 sobre 4 ou 1 meio. Perceba que à medida que a gente vai aprofundando o conteúdo, resolvendo alguns problemas, vai se tornando mais simples. E por último, pessoal, esse problema de número 4 aqui. Vamos dar uma olhada nele, tá certo? O professor Frazão possui pele branca e para essa característica ele herdou um gene dominante. Então vamos lá. Gene dominante, pele branca. Mas ele herdou um gene recessivo do seu pai para a cor morena da pele. Então, gene recessivo azin, pele morena, tá?
Até agora, o que é que o problema está dizendo? O problema está dizendo que o professor Frazão, ele é o quê? Azão Azim. Por que Azão Azim? Porque ele herdou um gene dominante para a pele branca e herdou um gene recessivo para a pele morena do pai dele. Supondo que haja um cruzamento entre ele, professor Frazão, e sua esposa, professora Rogelma, que possui genes homozigotos dominantes, terá qual probabilidade de nascer filhos com o mesmo genótipo que o seu, professor Frazão? Então nós temos o professor Frazão, Azão Azim, e o cruzamento com a sua esposa, que é homozigoto dominante. Homozigoto dominante é o quê? Azão, Azão. Bora fazer o cruzamento e ver qual é o genótipo dos filhos, qual vai ser o genótipo dos filhos. Nós temos Azão, Azim, Azão, Azão. Nós vamos ter um indivíduo Azão, Azão e outro Azão, Azim. Vamos ter outro indivíduo Azão, Azão e outro Azão, Azim. Qual é o genótipo dos filhos? Azão, Azão ou Azão, Azim. Quantos indivíduos Azão, Azão? Nós temos aqui, um aqui, outro aqui. 25 ou 25, 50%, que é a mesma coisa que 2 sobre 4 ou 1 meio, certo? Azão, Azim, do mesmo jeito, acabei marcando errado aqui. O Azão, Azim é esse e esse aqui, que vai corresponder a 50%, 2 sobre 4 ou 1 meio. O Azão, Azão seria esse e esse daqui, desculpa aí o equívoco. Qual é a probabilidade de nascer filhos com o mesmo genótipo que o seu, professor Frazão? O professor Frazão, ele é o quê? Azão, Azim. Nasceu indivíduos com o mesmo genótipo que o seu? Sim. Esse daqui, qual é a probabilidade? 50%, 2 sobre 4 ou 1 meio. Tranquilo, pessoal? Beleza? Bem, galera, espero que tenha ficado bem esclarecido até esse momento, tá? Espero também que isso possa ajudá-los nos estudos, que isso possa ajudar vocês a tirar uma boa nota nessa avaliação. Eu sei que essa parte de probabilidade ela se torna um pouco confusa porque junta a teoria com a prática, o problema por si só, mas lhes garanto que quanto mais vocês treinarem, quanto mais vocês praticarem, mais simples vai ficar. Tentei fazer uma prova bem simples, uma prova que acredito eu vá se tornar fácil para aqueles que estudarem e utilizem essa videoaula nos estudos de vocês, tá certo? Obrigado pela oportunidade, até o próximo momento.